Boa tarde, pessoal. Como eu havia prometido para vocês, então aqui a gente vai estar fazendo a atividade 2. Então, essa atividade 2 diz lá: analise a filogenia abaixo, em que aparece a possível evolução dos primatas, grupo do qual faz parte o ser humano, e responda as questões a seguir. Muito bem. Então, a primeira pergunta que ele faz aqui para nós é: quais são os primatas mais próximos do ser humano? Daí eu pego meu lápis, venho aqui e identifico onde estão os seres humanos. Então, assim, quem são os mais próximos? Quem ele está mais próximo aqui, ó? Dentro desse grupo de primatas, nós temos, então, os bonobos e os chimpanzés. Então, eu vou estar respondendo para vocês de caneta aqui, mas vocês façam a lápis. Vou responder de caneta para ficar mais nítido, tá bom? Então, vocês vão responder aqui. São os bonobos e os chimpanzés, certo? Daí nós vamos para o próximo. No próximo diz lá: quando deve ter surgido os ancestrais mais próximos do ser humano? Então a gente vem aqui no ser humano, o ancestral é o que veio antes. Então você vai lá, pega uma reguinha e coloca aqui. Se quem é o ancestral? São o ancestral que está sendo representado por quê? Pelos gorilas, certo? Então você coloca a sua reguinha ali próximo. Então percebam que se você olhar assim, ó, ele não tá bem no meio, ele já tá quase aqui no finalzinho. Deixa eu puxar a régua mais para cima. Olha só. E eu fiz aqui de forma bem metódica, sabe? Fui dividindo, vi qual era o tamanho desse espaço, dividi, e daí eu tive o quê? Fiz uma reta aqui, e nessa reta, como ela é bem próximo aqui do 10, então daí dividindo aqui os espaçozinhos, nós temos em torno de 8 milhões de anos atrás. Então, quando devem ter surgido os ancestrais? Então, para que a gente, assim, como é um valor aproximado, então vocês vão escrever lá, em torno de 8 milhões de anos, certo? Muito bem. Agora a gente vai para o próximo. Houve uma época em que existiam tanto o ancestral comum aos gorilas, chimpanzés, bonobos e seres humanos, quanto o de lêmures, lores e potos. Gente, o que nós temos que fazer? Pega a sua régua lá e olha aqui, ó, ancestral de gorila, chimpanzé, bonobos e seres humanos. Quem que está sendo representado aqui? Quem está sendo representante? O orangotango. Então, olha só, tá falando aqui do orangotango, certo? Daí, se a gente olhar aqui, ó, os lêmures, lores e potos, olha onde que eles estão aqui, ó. Próximo ao primata ancestral. Então, ó, o orangotango tá aqui. Os lêmures estão aqui embaixo, ó. Então, houve uma época em que existia tanto o ancestral comum aos gorilas, como aos chimpanzés e lêmures, lores e potos? Não. Por quê? Porque eles surgiram em épocas diferentes, né? Se vocês quiserem, vocês podem, eu fiz a mesma coisa. Peguei, vi qual era a medida aqui, então, riscando, eu tenho mais ou menos em torno também de 12 milhões de anos atrás. Então, olha só, os ancestrais aqui dos gorilas, seres humanos, bonobos e chimpanzés surgiram em torno de 12 milhões de anos atrás. Agora, se eu olhar os lêmures, os lores e os potos, eles surgiram quando? Em torno de 56 milhões de anos atrás. Então, a gente pode colocar também. Sempre usem a régua para vocês conseguirem mais ou menos tirarem as datas. Nesse caso aqui, como não tem essas numerações quebradinhas, vocês podem também justificar apenas dizendo que eles surgiram em períodos diferentes, em épocas diferentes, tá? Então, as duas respostas podem ser aceitas. Então, a gente pode estar escrevendo lá, ó, as espécies comparadas
surgiram em períodos diferentes. Portanto, não existiu o mesmo ancestral para ambos, certo? Muito bem, daí nós vamos virar a página. Na página seguinte, então nós temos lá: é correto afirmar que os gorilas são tão próximos evolutivamente dos orangotangos quanto os dos seres humanos? Justifique sua resposta. Os gorilas são tão próximos dos orangotangos quanto eles são dos seres humanos. Vamos lá, olhando na imagem aqui. Os gorilas são tão próximos dos seres humanos quanto eles são dos orangotangos. Ó, eles estão aqui, ó, dos seres humanos, quanto eles são dos orangotangos. Justifique sua resposta. Só organizar aqui. Em termos evolutivos, eles são tanto próximos dos orangotangos quanto eles são dos seres humanos?